Seja bem-vindo você também que nos assiste aí pela internet, que nos assiste hoje ao vivo, e talvez você que esteja assistindo agora, depois já uma gravação. O Senhor é contigo. Deus não te colocou nesse canal, Deus não te colocou nesse vídeo por acaso. Hoje Ele vai te visitar e fazer grandes coisas na tua vida. Eu estou falando com você aí, do outro lado. Talvez esteja abatido, oprimido, enfrentando alguma batalha, alguma guerra. A Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas, e Ele te colocou para assistir esse vídeo, porque hoje Deus vai falar a teu espírito, o Espírito do Senhor vai te visitar, e algo vai ser mudado, transformado na tua vida em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, Ele garante que irá completá-la. Amém, querido? Receba a tua bênção nessa noite. Você vai ser tocado nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, seja lá qual o momento que você esteja assistindo, no hospital, na sua casa, no seu quarto, talvez enfermo, talvez deprimido, talvez abatido. Quero te dizer, querido, o Senhor é a fortaleza da tua vida. Se você crê no Senhor, se você entregou sua vida para Ele, Ele é a fortaleza da tua vida, e Ele vai te dar forças onde você pensa que não existe força. Amém? Você também que está aqui nessa noite, presencialmente, Deus quer falar com você, quer ministrar a tua vida, quer tocar o teu coração nessa noite, te fortalecer de uma maneira poderosa e sobrenatural. Amém, queridos? Glória a Deus, muito bom estar aqui com vocês, essa igreja abençoada, igreja do Evangelho Vivo. No livro de Apocalipse, o Senhor fala da igreja de Filadélfia, e Ele diz que a igreja de Filadélfia pode parecer uma igreja pequena, que tem pouca força, mas Ele diz que vocês têm muita força. Amém? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê aquilo que está dentro de você. Amém, querido? E Deus quer te tocar, quer te abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra hoje a respeito da multiforme graça de Deus. Amém, querido? Graça de Deus. Temos ouvido muito falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é algo que é muito falado, mas muitas vezes pouco entendido, pouco compreendido. Amém? E a Bíblia fala dessa multiforme graça de Deus, né? O que é a graça de Deus? O que é a graça, né? Temos os conceitos teológicos, muitos já sabem de cor. Graça. O que é graça? Favor imerecido, né? Favor imerecido é quando recebemos algo que não merecemos, mas isso é um conceito muito pequeno, né? E por isso que eu quero ampliar, falar sobre a multiforme, porque a Bíblia fala da multiforme graça, multiforme. Então a graça se revela de diversas formas, a graça se revela de diversas maneiras. Na verdade, a graça é tudo o que precisamos para viver, para sermos vitoriosos, tudo o que precisamos. A graça foi conquistada na cruz, e ela nos dá tudo o que precisamos. Todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, a graça nos proporciona. Amém, querido? Então a graça não é simplesmente, muita gente pensa que a graça é simplesmente o perdão. Pronto, a graça é perdão dos pecados. Fomos perdoados, não merecíamos, fomos perdoados, mas a graça é muito mais do que isso. Por isso que a Bíblia fala das riquezas imensuráveis da sua graça. Riquezas imensuráveis da sua graça. Então a graça é muito mais do que
perdão dos pecados, né? Tem muita gente que pensa que a graça é só isso. Não, meu perdão dos meus pecados, é a minha salvação. A graça é isso, eu fui salvo e pronto, isso é a graça. Não, mas a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. A graça se revela de diversas formas, de diversas maneiras. Eu não sei porque que apagou aqui, eu coloquei 5 minutos para essa tela ficar ligada, e ela apagou já. Então, quero até dar alguns textos aqui, que fala da riqueza, que é a graça, das riquezas da sua graça. Olha lá, Efésios 1,17, diz assim, 1,7, Efésios 1,7, diz assim, ó, tem aí? Tem a Almeida Corrigida Fiel? Tem aí, dá para colocar? Almeida Corrigida Fiel. E eu queria uma aguinha, se alguém puder me arranjar, que a garganta está seca. Então, Efésios 1,7, olha lá, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Efésios 1,7, é isso? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ó, segundo as riquezas da sua graça. Riquezas da sua graça. Outro texto, Efésios 2,7, ó, Efésios 1,7, agora Efésios 2,7, pula um aí. Olha lá, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Cara, é tremendo isso. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A graça da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém, querido? Então a graça, ela não depende de nós, a graça depende de Deus. A graça não é por nossa causa, a graça é por causa da bondade de Deus, da benignidade. Deus é gracioso. Agora você vê que a graça contempla riquezas, olha aí, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade. A sua graça é simplesmente a bondade dele para conosco, só isso. Não é porque você é bom, porque você é melhor. Eu vi uma passagem de um texto, de um desenho animado, que fala, que o cara explica, um desenho conhecido, sobre essa questão da graça, que o Denis Pimentinha, né? Conhece o Denis Pimentinha? Já ouviram falar do Denis Pimentinha? É aquele menino meio sapeca, né? E ele tem um coleguinha dele, eles são sapecas. Aí eles vão na casa do senhor Wilson, né? Do senhor Wilson. Aí a mulher do senhor Wilson dá um monte de biscoitinho para eles. Aí eles saem com um monte de biscoito assim. Aí o Denis diz assim: olha, sabe por que a gente ganhou esse monte de biscoito? Não é porque a gente é legal, não. É porque a senhora Wilson é legal. Não é porque a gente é legal, não. Eles são nós cegos, né? São meninos, né? Eles são travessos, né? Eles, aí tem essa passagem, eles estão saindo lá, a senhora Wilson dá um monte de biscoito para ele, aí um fala para o outro: olha, sabe por que nós ganhamos esses biscoitos? Não é porque nós somos legal, não. É porque a senhora Wilson é legal. Ela que é legal. A graça é isso. Não é porque nós somos bonzinhos. É porque Deus é bom para conosco. Porque Deus nos ama, amém? Então interessante aí, ó. E o versículo 8, Efésios 2,7, agora 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, tem duas coisas aí, a graça e a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Então a graça, sabe o que é? É Deus nos presenteando.
Graça é Deus nos presenteando. E sabe o que é a fé? A fé é você aceitar o presente de Deus. Mas a maravilha é que todos os dois são dons. É Deus que dá. Até a fé para aceitar. Até a fé para aceitar. É Deus que dá. Porque Ele repartiu a cada um, não foi? A medida do dom da fé. Então é tudo Deus. Amém, querido? É tudo Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos vamos lá? Isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Olha, somos feitura. Deus está nos fazendo. Deus está nos construindo mesmo. Somos feitura. Estamos sendo feitos, ou fomos feitos por Ele, somos feitura dEle. Lembra? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, não é isso? Quer dizer, Ele está fazendo uma obra em nossas vidas. Essa obra é a feitura, nós somos feitura dEle, Ele está trabalhando na nossa vida. Somos feitura. Olha, dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a graça, ela é rica, e ela é multiforme, né? Muita gente entende a graça somente isso. Graça é o meu cartão de crédito para o pecado, para pagar o pecado, né? Muita gente só pensa isso. Não, a graça então posso pecar, ou a graça é somente o perdão dos meus pecados. Muita gente entende assim, cara, infelizmente. Mas a graça é muito mais do que isso. Por isso que ele fala na multiforme. Eu vou ler aqui o texto aqui que fala da multiforme. É 1 Pedro 4, diz assim, ó. 1 Pedro 4, 10. 1 Pedro 4, 10. Ó. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, ó, da multiforme graça de Deus. Quer dizer, a graça de Deus se revela, se manifesta de várias formas. Aí eu vou aqui pontuar 5 formas em que a graça de Deus se manifesta. E a primeira é que a graça de Deus é primeira e talvez a mais importante, sei lá, mas todas, por isso que são riquezas da sua graça. É um conjunto de benefícios que recebemos na cruz. Então a primeira forma que a graça se manifesta é que a graça é salvadora. A graça nos livra do império das trevas. A graça nos livra do inferno. A graça nos livra da morte eterna. A graça nos garante a vida eterna. Querido, é muito bom saber que nós temos a vida eterna. Meu irmão, não tenha nenhuma ilusão com esse mundo. As igrejas pregam muito hoje. O mundo hoje é tudo focado nesta vida, neste mundo. Quando alguém morre jovem hoje, alguém encara como uma desgraça. Mas o rei mais querido de Israel, a Bíblia dá o testemunho de Josias assim, de Josias, né? Nenhum rei houve antes como ele, e nem houve outro rei depois como ele, que amasse a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. Diz que o rei Josias foi um rei perfeito, do ponto de vista humano ali. Não há nenhuma crítica ao rei Josias. Ele começou a reinar aos 8 anos, e reinou 30 anos. Ele morreu com 38 anos.
Você não vê nenhuma crítica a Josias. Para muita gente hoje não vale mais aquele texto: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A gente, sinceramente, os crentes andam com pavor da morte, não é verdade? Isso não acontecia na igreja apostólica. Quando o apóstolo Pedro diz assim: olha, eu já fui avisado que a minha partida está próxima. O apóstolo Paulo também fala. Mas os crentes de hoje, nós os crentes de hoje, vivemos num pavor da morte. E enquanto nós não tivermos essa certeza da vida eterna, não haverá paz. Porque a gente olha, a gente faz o retrospecto: meu pai já morreu, meu cunhado Forcion já morreu, minha sobrinha Camila com 20 e poucos anos morreu, o filho da Estela com 18 anos morreu, o irmão da Cris morreu nesse tempo de pandemia. E aí, se a nossa esperança estiver somente nisso, nunca vai haver paz nessa terra, querido. Mas sabe o que lá diz lá no texto de Hebreus, vê se tu acha aí, pastor Eric, ele diz assim, ó, que Jesus venceu a morte, ele tirou do diabo o poder da morte, e aí com isso, ele tirou todos que temiam a morte da escravidão. Quem teme a morte? Porque há um temor natural, não é verdade? É um temor natural, que foi Deus que plantou no nosso coração. Mas o pavor, o desespero, isso não é normal para alguém que crê na esperança da vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, já passou da morte para a vida. A morte não existe, queridos. Se nós cremos no que Jesus diz, a morte não existe. Aí a gente vê os grandes homens de Deus morrendo. Jacó, tranquilo, morrendo. Abraão, tranquilo. No Novo Testamento, os apóstolos ali, não havia nenhum temor. Eles viram Jesus. Eu acho, é muito legal, né? A ressurreição. Muitos crentes também, a gente prega muito teologia, teoria, mas muitas vezes na prática a gente não crê. Porque senão não havia esse desespero com a morte. Eu até admito que os descrentes se desesperam. E às vezes eu vejo descrentes que enfrentam a morte mais corajosamente do que crentes. É uma coisa assim, incrível, rapaz. E os crentes não. Eu até sempre rio da música que diz: e se meu coração parar de bater, ele vai soprar e vai me ressuscitar. Ninguém quer ir para o céu. Por quê? Porque ainda não entendeu que quem tem o Filho tem a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A graça é salvadora. Hebreus, chegou a achar lá o Hebreus? Olha aí, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Jesus se tornou homem como nós, né? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Tinha, hoje ele não tem mais.
Porque a Bíblia diz que Jesus entrou no inferno, tomou as chaves da mão do diabo. E lá em Apocalipse diz, ele tem as chaves da morte e do inferno. Aí olha, para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo tinha o poder da morte. E o próximo, e livrasse, olha, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o que está dizendo aí? Não é isso que Cristo nos libertou do medo da morte, do pavor da morte? É interessante que ele diz até pavor. Sabe por quê? Porque há um medo que é natural. Um medo que é natural, que Deus colocou no nosso coração, o instinto de sobrevivência. Mas aí ele não fala medo, ele fala pavor. Então muitos crentes hoje vivem debaixo do pavor. Não é verdade? Mas a graça nos concedeu a vida eterna. Vida eterna em ti eu posso ter, verdadeiro amor eu vou embora aqui porque senão... Vida eterna, a graça salvadora, olha lá, poder de Deus. O que é a graça salvadora? É o poder de Deus, baseado no seu amor, que é liberado nas nossas vidas, que nos justifica e nos torna nova criatura. A graça salvadora nos transforma em filhos de Deus. Pela graça nós fomos transformados em filhos de Deus, amém, querido? Nós somos da família de Deus. Olha lá, a graça é tudo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. A graça são as riquezas de Deus nos concedidas através de Cristo. A graça é alcançada através da fé. A fé é você aceitando o presente dele. Uma coisa interessante, meus irmãos, é a fé que move as coisas. Você quer ser abençoado? Você tem que crer que você é abençoado. Se você acha que você tem que se matar e trabalhar e fazer para conquistar alguma coisa, é um esforço próprio, é assim que vai ser. Mas olha, graças a Deus, Deus plantou no meu coração essa fé, assim Deus é bom comigo, eu creio na bondade de Deus. Você tem que crer nisso. Davi dizia assim, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Querido, eu saí do INSS em 2005, estamos em 2020, vou lhe ser sincero, é assim que eu creio. Nunca me matei de trabalhar. Nunca me matei de trabalhar. Não me mato de trabalhar. Eu confio na graça de Deus. Eu confio que Ele cuida de mim. Estamos vivendo um momento de incerteza, mas eu sei que o meu Redentor vive, que Ele está cuidando de mim. Não, se você crê, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho porque eu tenho que fazer alguma coisa. É assim que vai ser. E se você confia na graça de Deus, Deus vai operar, porque a graça é isso. É você crer que é abençoado, é você crer que Deus ama você, é você não confiar no seu esforço próprio. Olha lá, a graça é alcançada através da fé. A fé é você aceitando o presente dele, você crendo nele. A fé também é dom de Deus. Romanos 12:3 diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando a gente diz, eu aceitei Jesus, foi o dom da fé que Deus colocou no teu coração para te aceitar. É 100%, Ele é 100% Salvador. Não tem 0,5% nosso. É 100% dele. Se dependesse 0,1% de nós, Ele já não seria Salvador. Porque eu faria o 0,1%, não dependeria do dele. Mas é 100% Deus. Amém? Olha lá.
à medida que Deus repartiu a cada... Isso não vem de vós, nem a fé, nem a graça. Antes do seu problema, Deus já tinha providenciado a solução, sabia disso? Antes do seu problema, Deus já tinha providenciado a solução. O pastor Eric está ministrando aqui, né? A Mil até falou da aula da quinta-feira, né? Já pensou? Lá no Gênesis estava tudo providenciado, cara. Não existe esse negócio que Deus, peraí, Deus está se cuidando aqui, Deus está tentando, nada, mano, esse mundo caminha para aquilo que Deus, que está projetado. Sabe por quê? Eu já vi algumas explicações. Sabe por quê que Josias morreu aos 38 anos? Porque a Babilônia estava avançando. Deus não queria que o rei que ele amava, enfrentasse a Babilônia. Deus o levou. Agora, para quem é materialista, para quem só acredita nesse mundo, Deus levou, acabou. Deus foi ruim, ele fracassou. Não é à toa que Jesus não quis ficar muito tempo aqui, né? Por que Jesus não viveu 90 anos? Então Deus levou Jesus cedo. Já vi um relato que no céu todo mundo vai ter 33 anos. Mas, você me entende? É isso. Deus já providenciou o problema, a solução antes do problema. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O remédio Deus já providenciou antes. Amém, querido? A graça é porque Ele escolheu você, é porque Ele ama você. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas pelo seu grande amor com que nos amou. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, a maravilhosa graça nos dá a vida eterna. Vida eterna. O relógio de Deus está andando, querido. Acho que esses dias o pastor Eric vai ministrar aí sobre cronologia bíblica, né? O relógio de Deus está andando. Tudo que está acontecendo no mundo, Deus não saiu do controle em nenhum momento, né? Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo daquela época, Alexandre o Grande, em 13 anos, meu amigo, ele conquistou o mundo da época. Sabe por quê? Porque Deus queria transformar o idioma da terra num só, o grego, para facilitar o evangelismo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Eu já estou entrando noutra, né? Vamos voltar para a graça. Mas o que eu quero dizer é que Deus está no controle, e é maravilhoso saber que Ele está no controle. Amém, querido? Ele está no controle da tua vida ali, do teu problema, da tua situação, do teu sofrimento, da tua dor, de tudo. Deus está no controle. Esses dias eu tenho tido muita experiência com Deus, meus irmãos, muita experiência com Deus. Deus tem falado comigo. Eu tinha tanta coisa para ministrar, Deus, o que eu vou ministrar? Eu quero ministrar. Não é o que eu tenho aqui, mas Deus tem ministrado muito o meu coração, muito a minha. Deus tem sido uma mãe. Sabe como diz a música lá, uma mãe que não desiste. Desses dias eu ouvi a voz de Deus. Desses dias Deus falava assim comigo, irmãos, claramente assim, sabe? Ele é o meu personal trainer, eu estava dizendo, pastor Eric, meu personal trainer. Faz isso, filho. Eu ouvi assim Deus claramente dizer, faz isso, filho, faz isso. Desse jeito, filho. É maravilhoso, irmão, como Deus cuida da gente, como Ele nos ama. Como nós somos, a gente, muitas vezes nós nos achamos como nada, pensamos que somos só mais um no mundo, mas o nosso Deus, Ele é pessoal. Nesses dias, Deus me pegou assim nos braços, Deus me carregou nos braços nesses dias. Eu não quero nem contar o testemunho agora, eu quero contar depois, eu vou contar. Eu estava dizendo para mim, para os meus filhos, assim, daqui a pouco eu vou testemunhar, mais tarde eu vou testemunhar sobre isso. Deus me pegou nos braços, e Deus me carregou. A graça dEle é maravilhosa. É muito bom poder confiar nele, descansar nele. Então, primeiro, meu Deus, graça salvadora, amém, querido?
Isso é o principal aspecto que a graça se manifesta. Mas tem outra, né? Segundo, a graça santificadora. Ninguém confia muito na a graça. O que é a graça santificadora? Graça santificadora é o poder de Deus, a influência de Deus para mudar a nossa vida, para nos afastar do pecado, para nos afastar dos vícios, para nos afastar de tudo aquilo que vai impedir a nossa missão, ou vai impedir a nossa vida, vai ser maléfico para a nossa vida. Então, a graça de Deus, essa santificadora aqui, não é uma ideia, não dá uma ideia santificador de ser um cara perfeito, não. Mas santificadora dá uma ideia de quê? A graça nos santifica, quer dizer, ela nos separa, e ela nos limpa, nos purifica, ela transforma. A graça é transformadora. Então, quem pensa que a graça é só o perdão e pronto, e o cara continua vivendo no pecado porque é perdoado. Não, a graça muda. A graça nos transforma. Amém? Ela nos liberta dos nossos pecados. A graça é poder de Deus para mudar a nossa vida. Poder de Deus que faz a gente abandonar os vícios, que faz a gente ter querer, desejar, ansiar por uma vida de santidade. Essa história que eu sou assim mesmo, e a graça de Deus me perdoa e eu não mudo, isso é do diabo. A graça muda, a graça transforma. A graça nos dá poder para vencer o pecado, sim. Ela é transformadora, amém? Olha aqui, graça santificadora dá ideia de limpeza e de separação. Separar para um uso diferente. Você sabe o que era isso aqui antes? Isso aqui antes era uma oficina. Isso aqui era cheio de graxa. Era só até aqui. Era cheio de graxa. Uma oficina, tem uma subida aí. Quando nós chegamos aqui, esse lugar foi mudado, foi transformado. Para quê? Para cumprir o propósito. Uma oficina é uma oficina. Uma igreja é uma igreja. A graça de Deus nos transforma para cumprir o propósito dele. Ele muda, Deus trabalha na nossa vida, Deus opera na nossa vida. Olha lá, então há uma definição aqui de graça santificadora: influência de Deus na sua vida para separar você e purificar você das coisas do mundo. Ninguém pode dizer que está debaixo da graça e viver continuamente no pecado. Não dá. Porque a graça transforma. Amém, querido? Tito 2,11. Ele nos separa para um uso diferente. Assim como esse lugar foi separado para ser um lugar de adoração, que era uma oficina, Deus também nos transforma. Olha lá. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, primeira coisa que a graça faz é nos salvar dos nossos pecados, é nos livrar do inferno, é nos dar a vida eterna. Mas agora, o próximo versículo: aguardando, olha lá, educando-nos, olha, ou ensinando-nos, em outras versões diz ensinando-nos, para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Isso é trabalho. A graça nos ensina, a graça nos treina, a graça nos capacita. É o engano do diabo, como muitas pessoas têm, dizer, não, é porque eu estou debaixo da graça, eu sou pecador mesmo, eu gosto mesmo de pornografia, eu gosto mesmo disso, eu gosto mesmo daquilo, eu gosto eu minto mesmo, é o meu jeito. Não, a graça transforma, a graça muda. Eu sempre fui medroso mesmo, eu sempre fui covarde mesmo, eu sempre fui, na minha família sempre foi isso, sempre, não, a graça muda. Pedro mudou. Pedro não tremeu lá na crucifixão de Jesus, mentiu, amaldiçoou Jesus, disse, não, eu não tenho nada a ver com esse cara, mas depois ele disse, estou pronto para morrer. A graça mudou o caráter dele, a graça muda o nosso caráter. Não creia nisso, que, não, eu sou assim mesmo, a graça de Deus me perdoa, né? Eu só pega na graça
perdoadora. Não, a graça transforma. Está aí Tito dizendo, olha, ensinando, a graça nos ensina, para que, renegando a impiedade. Pô, tem coisa que tem que sair da nossa vida, não tem, querido? A gente pode dizer que somos cristãos e continuar vivendo na impiedade? Não. Mas isso não é obra nossa. Amém? Isso é obra da graça de Deus. Ela opera isso na nossa vida, ensinando-nos. Olha lá, a graça santificadora. Aqui na versão aqui diz aqui, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A graça nos ensina e nos treina. Amém? Deus não deixa a gente do jeito que você está, não adianta, Deus. Meu amigo, você não ensina o seu filho? Você ensina o seu filho? A gente ensina, a gente treina o nosso filho. E muitas vezes, quando a gente ensina o filho gosta? Ele não gosta. Mas, quando a gente ensina o nosso filho, a gente ensina porque ama. E Deus é assim conosco. Deus nos ensina, nos treina. Ele começa a mostrar coisas. Olha, isso aqui não está bom na tua vida. Isso vai te fazer sofrer. Isso vai acabar dando mal, vai dando errado. Imagina uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa drogas, né? E mesmo às vezes está na igreja, servindo a Deus, né? Quantas oportunidades o nosso irmão teve, né? E Deus queria mudar. Aí não é questão de pecado ou disso, daquilo, é questão de uma coisa boa para você. Olha o que eu escrevi. Eu escrevi há um ano atrás isso aqui. Está no final aqui, olha o que eu escrevi aqui há um ano atrás. Escrevi aqui há um ano atrás isso aqui. Lá em Porto Alegre, lá em Florianópolis eu escrevi isso. Dia 6 de novembro para mim é um dia muito marcante na minha vida. Eu fiz 24 anos. Agora dia 6 de novembro que eu ouvi Deus pela primeira vez. Ouvi assim, no Espírito. E 6 de novembro de 2019 Deus falou comigo também. Lá em Florianópolis. Ele sempre fala comigo. Olha o que ele disse aqui, ó. O Senhor me ama e me quer bem. Como um pai amoroso, Ele me guia e não permite que eu faça aquilo que pode redundar em males para a minha vida. Como um pai querido, Ele me atrai para Ele. E muitas vezes Ele faz com que situações desagradáveis cooperem para o meu bem. Da mesma maneira, aí eu coloquei aqui, das mesma maneira que às vezes não permito que meu filho Gabriel faça alguma coisa que ele gosta, mas que eu sei que será prejudicial para ele, como pai, assim o pai cuida de nós, querido. Então tem outra ideia assim, não, porque Deus é bom, então Ele não permite que nada aconteça. Não, infelizmente, às vezes a gente só ouve, só se volta para Deus no problema, na dificuldade. Então, a graça santificadora, ela nos treina, amém? Tem coisas na vida que precisamos dizer não, é ou não é? Mesmo que somos perdoados sim, mas isso vai nos prejudicar, querido. Precisamos dizer não. A graça salvadora fala de vida eterna. A graça santificadora fala de estilo de vida. Viver. A graça santificadora nos ensina como viver. Amém? Então, esse é um aspecto da graça. Ela nos ensina a viver. Então, a graça salvadora nos livra do inferno. A graça santificadora nos prepara para sermos usados pelo Senhor.
nos livra de voltarmos para a vida do pecado, para a vida do mundo, nos livra dos vícios, nos livra da luxúria, da imoralidade, da prostituição. Amém? Tem outro aspecto da graça. Outra coisa, terceiro aspecto da graça: a graça é fortalecedora. É riqueza, a graça é riqueza. O que é isso? A graça fortalecedora é todo. Olha, meu irmão, você concorda comigo? Essa vida não é fácil não, querido. Todos nós enfrentamos guerras, todos os dias. Jesus disse, Paulo disse a respeito da vida cristã: somos entregues à morte o dia todo. É guerra, querido. É ou não é? Você conversa com um, conversa com outro. É um parente que está doente, é um parente que morreu, é um desemprego, é um divórcio, é o futuro. O negócio tocando aqui. Mas Deus nos dá a graça fortalecedora. O que é isso? Todo tipo de provisão para não sermos derrotados pelas circunstâncias da vida. Deus nos dá graça para não sermos derrotados, querido. Lembra? Faz forte o cansado, multiplica as forças. Isaías 40, 28. Faz forte o cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens correm e se cansam, os moços caem de exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso é graça de Deus. A graça de Deus te dá força para vencer, querido. Força física, provisão espiritual. A graça fortalecedora nos impede de sermos derrotados. Lembra? Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Somos fortalecidos aqui e agora. Isso é a graça fortalecedora. Olha, Romanos 5,17 diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, olha aí, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça. Sabe o que é a abundância da graça? Esse pacote é a vida eterna, é a santificação que vem pela graça, é a força para não ser derrotado. É isso, é a abundância da graça. Ó, mas os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinar em vida, sabe o que é? É ser vencedor, é vencer, independente das circunstâncias, é força sobrenatural. Sabe, o apóstolo Pedro diz assim, ó: estejam sempre prontos para responder àqueles que vos perguntarem a respeito da esperança que há em vós. Vai ter guerra na nossa vida, que você vai ficar assim, você vai dizer: eu não sei como eu aguentei, quando você olha para trás. Mas porque a provisão de Deus vem de uma maneira sobrenatural. Essa é a graça fortalecedora. Amém? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, aí é que eu sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Deus. Então, a graça fortalecedora, ela te dá força para vencer a batalha, as circunstâncias da vida. Amém, querido? Dá força para vencer. Então confie. Então olha, a graça salvadora te livra do inferno, te dá a vida eterna.
A graça santificadora muda a tua vida, muda o teu caráter, te livra do pecado. A graça fortalecedora te dá força para vencer. Força para vencer. Sabe, querido? Vou passar para o próximo. A graça compartilhadora. É que eu vou chegar nesse tópico aqui. Quarto, a graça compartilhadora. O que é a graça compartilhadora? É a graça de Deus que te faz prosperar e compartilhar a abundância que foi te concedida pela graça. Abre lá em 2 Coríntios 9:8. Olha aqui. Porque se pela ofensa, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres. Olha, tu pode ver que a graça de Deus, ela prospera. Não é isso que está dizendo aí? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tenham tudo, em toda suficiência, e abundeis em toda boa obra. A graça de Deus nos faz prosperar. Mas sabe para quê? Para a gente compartilhar. Para a gente. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Suprimento suficiente para transformar. Você é abençoado para ser uma bênção. Amém, querido? A graça de Deus nos abençoa. A graça de Deus nos faz prosperar. Amém? Sabe, a gente estava lendo, a Mima estava me contando, tem um pastor que ele enfrenta muitos períodos de depressão, ele disse que enfrentava, e ele disse o seguinte: eu não paro, quanto mais o inimigo tenta me paralisar, mais eu ajudo as pessoas, mais eu compartilho, mais eu trago uma palavra de fé, mais eu trago uma palavra de ânimo. Sabia, querido? O inimigo quer nos parar, mas quando nós compartilhamos com os outros, financeiramente também, sabia? Sabe quando você está pensando assim: peraí, olha, eu acho que não vai dar, as minhas contas aqui não estão batendo, não, eu acho que eu não vou conseguir pagar. Aí você pega e oferta na vida de alguém que está pior do que você, ou na igreja, né? Ou na vida de alguém, você desmascara o diabo, e Deus supre com a provisão, e as portas se abrem. Sabe, Deus tem abençoado aqui o nosso irmão Roberto, graças a Deus, ele entende muito bem esse princípio. Meu irmão, quer prosperar? Abençoa a vida dos outros, abençoa alguém. Deus diz aqui: cara, esse aqui eu posso ministrar na vida dele, porque ele compartilha. Esse texto diz isso, olha: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo para toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Tu recebe de Deus e tu compartilha. A graça é isso também. Tu recebe a graça e tu compartilha. Você é abençoado para ser uma bênção. Amém? Quando o diabo quer te paralisar, tu faz ao contrário do que ele espera. O diabo está colocando depressão em ti, opressão, medo. Tua mente está perturbada. Te levanta, vai para a internet e dá mensagem de esperança para os outros. Diz: diabo, quanto mais tu vier para cima de ti, mais eu vou para cima de ti, mais eu vou lutar contra o teu reino. E você vai ver, porque quando você marcha em direção ao mal, o mar se abre. Para concluir, graça para servir, graça servidor. O que eu estou dizendo? Essas graças todas, cara, isso aí é poder de Deus que vem na sua vida, para isso. Isso não é uma coisa sua, não. É graça de Deus. Graça para servir.
O que é a graça servidora, para encerrar aqui? A graça servidora é a graça de Deus, é a influência de Deus em seu coração, que Ele concede talentos, dons e habilidades para servir a outros. Deus te deu talentos, qualidades para te ser bênção na vida de outro. Sabe, quando você abençoa a vida de outro, quando você ministra na vida de outro, teus problemas se resolvem. Isaías 58, coloca o 58 todinho aí, vou já terminar, sei que aqui o horário está. Isaías 58, olha lá, clama em alta voz, é bem, aí, mas vamos lendo, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia que jejuamos, ele está dizendo o seguinte, ó, sabe o que ele está dizendo aí? Religião somente não adianta nada. Só religião, só aparência, só formalismo, isso não adianta nada, é isso que ele está dizendo. Aí vai, segue em frente aí. Ele diz assim, eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Vai mais aí. Seria esse jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça. Deus não quer coisa somente de aparência, está entendendo? Só aparência de santidade, não. Vai em frente, 56, ele diz, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então, olha lá, quando você esquece do seu problema. Eu tive um dos períodos mais difíceis da minha vida nesses dias. Eu fiz questão, domingo eu vim aqui, foi o personal trainer que disse, ele me pegou e disse, vai, sabe, e eu estou aqui ministrando, sabe por quê? Porque eu sei que quando eu cuido dos outros, Deus cuida de mim. Ele diz assim, olha, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhe em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Sabe, quando eu estou mais preocupado com finanças, sabe o que eu faço? Será que vai dar o dinheiro? Será que eu vou conseguir? Aí eu oferto, aí eu faço loucura, aí eu digo para o diabo, tu não me controla, eu não dependo de dinheiro, de finança, de coisa do homem, eu dependo de Deus, diabo. Então está aqui, ó, tu está tentando me oprimir nessa área, eu vou ofertar aqui para essa pessoa que está precisando. Por quê? Ele diz assim, então romperá a tua luz como a alva. Olha lá, o cara estava passando problema, ele precisava de cura também, não era? Ele precisava de cura, mas ele disse, deixou o problema dele e foi cuidar dos outros. Aí diz, então romperá a tua luz como a alva. O cara estava em trevas, o negócio estava feio para o lado dele. A tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu estava abatido nesses dias, e eu disse, quer saber? Vou para a internet, vou mandar mensagem, vou ligar para um, vou ligar para outro. Não, diabo, tu não vai me parar, Satanás, tu não vai me parar, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Peguei e fiz uma oferta assim, de fé para alguém que estava, ofertei, cara, foi uma grande bênção. Estou dizendo não para gloriar, mas para testemunhar. Fiz uma viagem para Melo, Uruguai, o ano passado. Recebi uma oferta lá.
E eu disse, aí eu fui ministrar numa igreja lá em Bajá, eu pensei assim, vou ministrar essa oferta aqui, essa oferta que eu recebi, vou ministrar toda aqui. Algo impediu, eu não ofertei lá. Aí depois, lá em outra igreja também, oferta para tal lugar, eu pensei, vou ministrar aqui, não ofertei. Quando foi essa semana, eu estava nessa guerra, aí, falei com uma pessoa, Deus falou no meu coração, disse, aqui que é oferta. Peguei a oferta do Uruguai, de 1 ano atrás. Passei uma semana lá e ofertei. Até o espiritual, sabe? No outro dia, alguém me liga, saiu um processo, saiu outro. Um cliente procura, sabe? Porque o diabo ele quer nos paralisar. Ele quer colocar em opressão, você não falar. Não, quanto mais você se sentir oprimido, fale. Clama aos 4 ventos. Não deixa o diabo te parar, meu irmão, amém? Por quê? Porque a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Passa mais. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Passa mais um pouquinho. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, né? Não está falando só de coisas não, se fartares a alma do aflito. Eu estou aflito, eu estou sofrendo, mas eu vou lá e digo para o dono, tu está sofrendo, eu te ajudo, não desanima, fica firme, sabe? Ele diz, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará, olha tremendo, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Quando estiver seco, Deus vai te encher em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam, amém, querido? Então quando o diabo tentar te paralisar, a graça servidora vai te tomar, e em vez de tu ficar se lamentando, tu vai abençoar os outros, amém? Fica de pé em nome de Jesus, porque você tem esses 5 tipos de graça, já pertence a você, amém? Vem aqui na frente um pouquinho, mesmo, mantenha um pouco a distância, mas vem aqui, porque o nosso Deus é maior. Vem aqui para a gente orar. Aleluia. Essa graça pertence a você, querido. Você vai morar no céu. Você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. Sabe qual é o nosso modelo? Jesus. Cara, como nós crentes não acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele aparece lá entre os discípulos. Tomé diz: se eu não ver, se eu não tocar, eu não acreditarei. Jesus disse, apareceu lá, disse: está aqui, vem aqui, toca aqui, vê. Um espírito não tem osso, um espírito não tem carne. Você pensa que quando você ressuscitar você vai ser um espírito? Você vai ter o corpo igual de Jesus. Você vai ter osso e vai ter carne, sim. Jesus disse mais: quer saber de uma coisa? Tem alguma coisa para comer aí? Tem um peixe assado. Então traga que eu vou comer. Sabe quando isso? Depois da ressurreição. Isso quer dizer o quê? Quando a gente ressuscita, a gente é do mesmo jeito. A gente tem um corpo, a gente tem corpo, a gente tem carne e osso. Só que é poderoso, é algo diferente. É como Adão antes da queda. Se Adão não tivesse caído, até hoje ele estava de carne e osso, porque o corpo dele era glorioso. O corpo da ressurreição é um corpo glorioso, é um corpo sobrenatural, mas ele é de carne e osso, porque é assim que o homem foi feito. Quando Jesus entrou lá no Santo dos Santos, no céu, ele não levou um sangue de fantasma, não, ele levou um sangue mesmo. Ele entrou lá no Santo dos Santos, lembra, né? Diz que Jesus entrou lá no Santo dos Santos. Ele levou, foi sangue mesmo, o sangue dele.
E Jesus disse: ó, toca aqui, porque um espírito não tem carne, um espírito não tem osso. Eu não sou um espírito, eu sou ressuscitado. E todos nós teremos um corpo como o de Jesus, um corpo poderoso. Ele se materializa e se desmaterializa. Ele passa pela porta, mas no entanto ele é de carne e osso. A graça nos concede a vida eterna. A graça nos santifica. Não aceite o seu estado. Senhor, que a tua graça me mude, me transforme. Tira o que não é, o que não é para permanecer na minha vida. Tira, Senhor, tira, Senhor. Tira o que atrapalha o meu ministério. Tira o que atrapalha a minha comunhão contigo. Tira o que atrapalha o que gera culpa na minha alma, no meu coração. Tira. A graça fortalecedora te dá força para vencer. Literalmente te carrega nos braços. Quando você precisar, Ele te carrega nos braços. Ele vai estar bem pertinho dizendo: filho, 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 faz isso, filho, faz isso. Eu ouvi nessa semana Deus dizendo assim: faz isso, filho, faz isso, tu vai conseguir. Faz isso, filho, tu vai conseguir. A graça compartilhadora vai te fazer prosperar. Deus decidiu te abençoar, e tu vai abençoar a igreja, e tu vai abençoar a vida de outras pessoas. E a graça servidora vai te fazer isso, servir ao Senhor. Isaías 58. Experimente assim. Quando você estiver passando uma crise, vá ajudar os outros, porque a tua cura brotará sem detença. A glória do Senhor será a tua retaguarda. O Senhor te fartará até em lugares áridos. Serás como um manancial cujas águas jamais faltarão. Amém.